Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Para começar, um prazer, meu nome é Isadora. Boa noite, gente. Sempre uma alegria e uma gratidão muito grande quando a gente tem essa oportunidade de estar aqui, de ter essa troca. Então, assim, a gente espera que vocês possam estar com os corações abertos para receber a mensagem, porque a gente aqui é só um instrumento, né? Como a gente cantou a canção de São Francisco, a gente está aqui como um instrumento para levar uma mensagem para todos nós, né? Para trazer uma mensagem para todos nós. O meu nome é Daiane. Meu nome é Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essas duas por ter me dado essa oportunidade de participar desse estudo. Foi um convite feito e que eu recebi de bom grado. A gente já fez algumas apresentações e a gente definiu o nome do nosso grupo, né? Renascer. Então, está tudo caminhando como deve ser e espero transmitir um pouco da nossa essência, né? E passar para vocês também, em forma de música, esse sentimento que a gente teve. E, assim, o porquê do nome Grupo Renascer? Já tem bons anos que eu carrego comigo, na verdade, desde criança, desde muito pequena, uma vontade muito grande de levar mensagem através de música. Porque eu sempre gostei muito. Porém, eu sempre enfrentei as dificuldades da timidez, da insegurança. E assim, só que com o decorrer do tempo, as coisas foram acontecendo, eu comecei a frequentar, a participar do conjunto musical na minha adolescência, e tudo vai acontecendo na hora certa, como tem que ser, vai tudo se encaminhando. E de uns anos para cá, a gente sempre teve essa vontade de fazer um grupo de jovens, de colocar novos instrumentos e de trazer músicas novas, assim. E a gente vem tentando, pelejando, e às vezes nunca dava certo, e às vezes a gente dava uma desanimada, só que aí de repente voltava aquela vontade de fazer, de acontecer. Então esse é um dos motivos do nome Grupo Renascer. Então, renascer, porque a vida é feita de renascimentos. Renascer para não deixar a ideia morrer. Renascer para daqui 10, 20, 30 anos, esse grupo mantenha-se ativo, com novas formações, com novos integrantes, mas com o mesmo objetivo: levar acolhimento, levar reflexão e o despertar através da música, através da arte. Renascer porque mesmo quando algo se apaga dentro de nós, uma faísca surge e reacende a chama da fé e da vontade de fazer acontecer. Bom, hoje a gente vai falar sobre as mães. É uma reflexão, uma homenagem nossa para as nossas mães, para todas as mães, né? E que é um dos amores mais maiores que a gente pode experimentar, tanto como filhos, recebendo o amor de uma mãe, e como de mãe para um filho, né? É uma experiência assim que nós, né, que somos humanos, mas somos seres espirituais, é então uma das experiências mais profundas de amor que a gente pode sentir. Algumas vezes vem com uma missão, né, de espíritos já despertos no amor, assumindo a responsabilidade, a incumbência de acolher e de auxiliar o irmão mais necessitado. Outras vezes vem como um resgate também, de espíritos, né, que têm desavenças do passado e que se comprometem a vir juntos para poder juntos curar as feridas e firmar os laços de amor através do perdão. Mas sempre, em qualquer circunstância, há amar.
Imagina Maria, como mãe, presenciando tudo isso. Presenciando ele trazendo as mensagens, falando do amor, falando do bem, e ser perseguido, e ser crucificado. E uma passagem que sempre me emociona bastante quando eu falo sobre mãe é quando Maria acolheu no plano espiritual Judas, que é conhecido, como o traidor. Essa mensagem está no livro Momentos de Ouro. É uma psicografia pelo Chico Xavier. E o espírito é Maria Dolores. E eu vou ler ela para vocês. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas me impôs sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer deste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por ti, venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompendo-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vim. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação, virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança,
levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me fala assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, afitada frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então, olha que exemplo, né? De mãe, um amor de mãe que acolhe sem julgamento. Esses espíritos, né, sofredores que por algum motivo, pela dor, levam a partir mais cedo, né? E que muitas das vezes são julgados por muitos e às vezes pela própria consciência de ter feito isso. E ela, Maria, com seu amor de mãe, só acolhe e ampara. E essa música que a gente vai cantar agora, ela, desde que eu ouvi ela a primeira vez, ela sempre me remete muito a essa situação de suicidas que estão do outro lado, né, em sofrimento, mas que tem a Maria, que acolhe, que ampara, e que ela, hoje em dia também, ela tem uma falange de espíritos que acolhem esses espíritos suicidas, que estão em sofrimento. Então, é muito bonito ver esse amparo, esse acolhimento que Deus tem para a gente, né? E hoje a gente mencionando assim sobre a imagem da mãe. Então, essa música, ela sempre me traz na cabeça, sabe, me faz sentir como se fosse Maria acolhendo esses nossos irmãos que estão em sofrimento. Tranquila, negar sua amor, é dom de sua mão.
Maria de Nazaré, quando eu penso nos ensinamentos que eu recebi até de minha mãe, né, uma palavra que vem na cabeça é a sensibilidade, porque a mãe da gente é até um estado popular, né? Mãe sabe, né? Mãe sente, por mais que a gente não fale nada, às vezes ela sabe, ela tem aquela sensibilidade. E ela é um símbolo porque ela foi a mãe de Jesus, e eu tenho comigo que Maria nos ensina que o amor materno não pergunta primeiro quem é bom. Ele pergunta quem precisa ser acolhido. E isso tem um peso grande se a gente for parar para pensar, porque não é sobre julgamento, é sobre o acolhimento, mas não é aquele acolhimento cego. Acolher não é concordar com o erro, é conhecer a dor e oferecer amparo. E só consegue oferecer amparo quem tem a sensibilidade de ter essa visão, de ter essa empatia com a gente. E um ponto também, quando a gente fala de mãe, né, sempre vem a questão da maternidade além do sangue, né? Como eu falei, muitas pessoas não conheceram suas mães biológicas e às vezes não têm aquele contato, às vezes nem por não querer, mas por conta da distância, às vezes por conta de alguma coisa que aconteceu. E a maternidade, se além do sangue, ela traz pra gente, pelo menos pra mim, eu vejo isso como um convite ao acolhimento, porque muitas pessoas acolhem a gente como se fosse uma mãe, né? Outro ditado que é bem legal é coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. E isso para mim é muito importante, porque eu não sou nativo daqui de Piuí, eu vim de Varginha, né? Quando eu cheguei aqui eu fui muito bem acolhido por todo mundo. E a sensação que eu tive foi que eu estava chegando em casa, que a minha mãe chegou, não, vem cá, sem precisar falar nada, já era como se eu fosse de casa. E isso é muito importante para mim, porque a maternidade, além do sangue, é esse sentimento de sensibilidade e amparo. Outra coisa também que me é comum é a distância. E essa questão da distância, eu penso que é o seguinte: por muitas vezes a gente tem que perder alguma coisa para a gente
dá o real valor. E, para mim, no meu caso, em algumas vezes eu percebi que mesmo estando próximo em corpo, mas eu não estava presente de espírito. Eu precisei passar por muitas coisas para conseguir dar valor. E hoje, de certa forma, eu consigo ser até mais presente, mesmo estando longe. Não sei se faz sentido, mas eu acho que é uma reflexão bem profunda, porque nós temos todos os dias a oportunidade de sermos gratos, né? Inclusive é um tema de um dos estudos que eu me baseei para fazer isso. E a questão da distância, quando a gente tem perto e a gente consegue dar valor, é o melhor dos mundos. E se a gente não precisar perder necessariamente para a gente dar valor, é o ideal. Então, essa reflexão é bastante importante. A distância pode separar corpos, mas não desfaz os laços construídos pelo amor. E também, para fechar um ponto que eu achei interessante também, as presenças que continuam guiando. Mães presentes, distantes, adotivas, espirituais e desencarnadas. Eu creio que muito do que a gente entende como amor vem, no primeiro momento, de uma mãe ou de alguém que teve essa sensibilidade de nos tratar com empatia e ter amparo conosco. Então, essa presença, eu creio que ela nos guia, e creio que os nossos mentores espirituais também têm um pouco dessa essência, desse amparo, e é um refúgio que muitas vezes serve para a gente reavaliar a nossa situação, rever os nossos pensamentos. Então, a gente tem sempre essa oportunidade de sentir o quanto que um abraço de mãe, o quanto que um amparo nesse sentido pode nos fazer bem. Mãe não é apenas quem dá a vida, muitas vezes é quem nos ajuda a continuar vivendo. Por isso, essa questão da presença é muito importante, eu achei bem relevante para a gente trazer para esse estudo. E, para terminar minha parte, eu tenho gratidão às mães em todas as formas de maternidade. E que Maria de Nazaré inspire acolhimento, compaixão e amor, além das limitações humanas. Diz que não vai mais chover, já aprendi a beber, chegou a sua vez. Estou aqui, onde sempre quis estar, devo tudo isso a ti, mas preciso voar. Sempre ser seu sorriso é meu, e peço que tenha coragem de confiar em sua criação. Mãe, eu sei, moro em outro mundo, sim, onde só o amor é lei, me ensinou assim. Resta achar onde mora a perfeição, entre o amor e a razão. Assim serei feliz.
sempre ser seu. Seu sorriso é meu. Lhe peço que tenha coragem de confiar em sua criação. Mãe, eu sei, mora em outro mundo, sim, onde só o amor ali me ensinou assim. Essa chave onde mora a perfeição, entre o amor e a razão, e assim serei feliz. Vou sempre ser seu. Seu sorriso é meu. Lhe peço que tenha coragem de confiar em sua criação. O pessoal chegou tão bem da parte da minha. Assim, foi um pouco de última hora, né, o estudo. Acho que foi quarta-feira, né, a gente me mandou mensagem pra Dayane. Ó, segunda-feira vocês vão fazer o estudo, viu? Aí eu falei, não, né, tá doido? Como que a gente vai arrumar a música, preparar o estudo pra segunda-feira? E assim, detalhe, semana passada eu nem cantei aqui porque eu ainda estava recuperando de uma gripe, sinusite, foi uma coisa assim atrás da outra, eu falei assim, não vai dar certo, porque eu estava, antes do Divino me mandar mensagem, há um tempo atrás eu já estava com muita vontade de falar sobre esse tema. Só que assim, acabou que o tempo foi passando, a gente se perde no meio da correria e acabou que passou. Aí o Divino mandou mensagem, eu falei assim, não, então eu acho que é porque é pra ser, pra isso, tá, gente? Então... E a gente escolheu as músicas, né? E a gente escolheu as músicas, acho que foi na quinta-feira, né? Quarta-feira. E eu, como sempre, escolho as músicas mais difíceis, gente. De falar, de cantar. E essa música, né, que eu escolhi, ela fala pra gente sobre a maternidade como sacrifício e missão, né? É a mãe biológica que entrega o filho por não ter condições de criá-lo após perder a voz. E no Espiritismo, a maternidade é vista como uma missão divina. O ato de abrir mão, né, do convívio para garantir o sustento, a sobrevivência do filho, é interpretado como uma prova de amor incondicional e renúncia em favor da evolução de outro espírito. E o trabalho é uma lei da vida, né? Trabalhar não é só ganhar dinheiro, é uma lei da natureza. E para a mãe, o trabalho desenvolve a inteligência e ajuda a sociedade. E para o filho, ver a mãe trabalhar ensina o valor do esforço e da responsabilidade, né? Então não há culpa da mãe trabalhar, pois assim a gente está progredindo, né? Ainda não sou mãe não, né? Eu sou mãe de pet, humana, eu não sou mãe não. Mas a gente está progredindo, né? E provendo o necessário para a nossa família, né? Para os nossos filhos. E o amor de mãe não diminui, né? Quando ela sai para trabalhar. Muitas vezes é justamente no esforço diário que esse amor se revela. E a doutrina espírita orienta também sobre o equilíbrio. A mãe, né, precisa cuidar da família, do trabalho, mas ela também precisa cuidar da saúde emocional, da saúde espiritual. Amar
amar os filhos não significa ela esquecer completamente de si mesma. E também eu queria falar um pouquinho sobre a mãe adotiva, que também enquadra na música que a gente escolheu. E na visão espírita, a mãe adotiva é vista como uma protagonista de um reencontro planejado no mundo espiritual. A maternidade ela não se resume em apenas laços de sangue, mas sim a afinidade e o compromisso de amor assumidos antes mesmo da reencarnação. E a figura da mãe adotiva envolve os seguintes aspectos fundamentais: o planejamento reencarnatório. Nenhuma adoção acontece por acaso. Frequentemente, mãe e filhos adotivos possuem laços de outras vidas passadas e se reencontram para reparar faltas antigas ou simplesmente para exercitar o amor incondicional. Também a superação de provas, que a dificuldade em gerar filhos biológicos pode ser, em alguns casos, uma oportunidade, para que a mulher expanda e o seu sentimento materno para além do sangue e possa acolher os filhos alheios como se fossem seus. E ato também de amor e caridade. Conforme ensinado por Chico Xavier, todos somos em essência adotados por Deus, que é o nosso único pai legítimo. Assim, a mãe adotiva exerce a maternidade em sua forma mais pura, fundamentada na escolha consciente de amor. E também a questão do livre-arbítrio, que embora exista um planejamento, a decisão final de adotar e o empenho em criar esses laços que não são de sangue, esses laços afetivos, depende desse livre-arbítrio e da dedicação diária da mãe e do filho. O Espiritismo reforça que a responsabilidade da mãe adotiva são os mesmos da mãe biológica, a de orientar, de educar um espírito em evolução. Então, sendo o afeto o verdadeiro elemento que define a filiação. E nossa, gente, esse é um tema que quem me conhece aqui, é muito difícil para me falar, eu nem gosto muito mas quem me conhece aqui, mais tempo, sabe que eu e minha mãe, a gente tem alguns desajustes, digamos assim, para ser trabalhado. Pode ser que ainda nessa vida, pode ser que não. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de falar nessa parte, mas depois que eu estou aqui na doutrina espírita, que eu tenho estudado, eu tento não julgar as escolhas dela, de julgar o passado. É difícil, gente. É um passo de cada vez. Não vou falar que foi do dia para a noite, não, porque é um assunto muito difícil de lidar. Mas eu tenho tentado trabalhar isso comigo. Às vezes pode ser que não seja, nessa existência ainda que nós vamos nos reajustar 100%. Mas acho que já estou caminhando, trabalhando para isso. Fotografia, não sabia de quem era. Uma dançarina com trajes de renda e fina,
gente já mencionou sobre o grupo Renascer, para ser um grupo de estar sempre renascendo, né? Não deixar essa ideia morrer. Então agora a gente vai passar para uma homenagem das crianças da evangelização, dos nossos pequenos, né? O futuro do Renascer. E é isso, vamos aguardar eles chegarem, enquanto isso a gente faz umas trocas.
gente, é isso. Eu queria agradecer a todos vocês, né, pela presença, pela partilha. Agradecer também ao Bruno, que me ajudou muito na pesquisa sobre aquela poesia sobre Judas e Maria, e o Sr. João também, porque ele foi, né, a ponte que eu sempre ouvia falar sobre essa passagem, mas eu ainda não tinha lido esse texto. Aí eu fui conversei com o Sr. João, e o Sr. João ainda não tinha muita certeza de qual era o livro, e conversou com o Bruno, enfim. Agradecer ao Bruno pela ajuda na pesquisa, agradecer às mães que vieram, que ajudaram as crianças também, porque foi tudo de última hora. Agradecer a Viviane por estar também sempre ajudando a gente com os ensaios, cuidando das crianças, né, com esse acolhimento materno mesmo, porque a evangelização também tem muito disso, esse acolhimento de estar cuidando das crianças como nossos próprios filhos. E é isso. Eu espero, né, que a gente possa ter retribuído um pouquinho de tudo que vocês, mães, já fizeram e sempre fazem por nós. Assim, isso é muito pouco para tanto que a gente recebe de mães, nossas mães, mães de outros, e, né, que a gente sempre tem esse acolhimento. Você agradecendo, realmente foi maravilhoso, foi uma beleza encantadora, mas nós também observamos que hoje vocês tiveram um companheiro aí, ó, que ele também ajudou muito para com que a comemoração de vocês ficasse mais brilhante ainda. Sim, a gente agradece muito também ao Carlos, né? Porque desde que a gente jogou a ideia com a Cassino dele, ele abraçou, ele tá aí firme com a gente. E nós podemos saber que os mentores espirituais estão sempre junto com vocês e que o conjunto tende a crescer muito e para que possa cada vez mais abrilhantar as reuniões. Né? Gratidão a todos, né, pela presença, pela paciência, né, estar aqui escutando a gente. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho, né, dessa mensagem que a gente estudou, e eu tenho certeza que o que a gente passou aqui hoje foi mais para mim que para vocês. Não sei para os dois aqui, mas para mim foi, né, falar na cara da gente mesmo. Muito obrigada à casa que sempre acolhe a gente aqui com muito amor, com muito carinho. Gratidão. Vai falar? Vou dar essa última. Me veio uma coisa agora na cabeça, eu até comentei com o Sr. João aqui, não teve nem um dia que eu vim aqui e não fui para casa pensativo. No bom sentido de ter de alguma coisa que me fez pensar. Eu não me recordo qual, um dia em algum estudo, alguém disse o seguinte: às vezes quem está fazendo estudo é quem mais precisa da interpretação divina, e os crentes são nossos empresários. Então, esse tema veio para mim, eu tenho a certeza que faz parte de uma coisa maior, e as coisas não acontecem por acaso. Se nós três nos reunimos aqui, e particularmente falando da minha parte, foi um tema que caiu como uma luva, assim, porque eu passei o Dia das Mães longe da minha mãe, longe de casa, né? Então me serviu como esse combustível, e lembrar que, por mais difícil que a vida seja, a gente tem pessoas que nos acolhem, e a nossa mãe também está incluída nisso. E como a própria música do Roberto Carlos Fraga fala, né? Não tem palavras para descrever, né? Mas a gente tentou passar, acredito que o nosso sentimento aqui, a gente fez o estudo, a gente se comprometeu, e agradeço novamente de coração todo mundo que tirou o tempinho para nos assistir aqui e ver a nossa performance também, as músicas.
E é isso, pessoal. Muito obrigado.